Boa noite, galera. Estamos começando aí mais uma live sobre Yoga Sutra. Hoje é um tema muito especial. Eu sou suspeito, né? Eu falo isso sobre todos. Mas a gente vai estar investigando o movimento para conhecer de verdade as coisas, né? Que é algo muito inspirador assim, em vários sentidos. Vamos só esperar a galerinha entrar. Estou aqui no novo espaço, né? Quem está acompanhando em minhas viagens pela Bahia. Agora eu estou em Porto Seguro. E amanhã tô voltando pro Rio, voltando pra casinha, fortes emoções. Então esperar um cadinho. Eline, bem-vinda. Ei, Jojo, boa noite. Esperar um cadinho, a gente já começa. E hoje depois a gente vai ter uma prática, aproveitando pra falar. Uma prática de asana. A gente vai precisar de bloquinho, né? Ou um livro, pode ser alguns livros. Um livro que você não goste tanto, porque a gente vai pisar em cima dos livros, né? Pra ter uma sensação. E a gente vai precisar de parede, um espaço que você tem uma parede para poder usar. Boa noite, gente. E Suzy, bem-vinda. Vou desativar aqui os comentários por um instante. E aí depois eu vou ativar de novo, só pra gente... Que às vezes eu me disperso com muita gente entrando. Consegui. Esse negócio aqui de falar com uma câmera, ainda ver gente passando aqui, eu não sei direito quem é, aí, enfim, é muita coisa acontecendo que eu me disperso um pouco. Então vamos lá, enquanto a galera vai entrando, eu vou fazer uma retrospectiva do que a gente tem visto, do que a gente tem estudado, pra gente sempre ir organizando aqui os pensamentos, né? Então lá o primeiro sutra, essa convocação a você se colocar aí, né? Tá convocando você a parar, sentar, se observar, ver como você se coloca para fazer as coisas. Resgatando a tradição, se conectando com a tradição. Pra gente começar também de um lugar de conexão, um lugar de liga, um lugar de abertura, não só da mente, né, mas do coração também. E aí depois ele já vem definindo yoga. Yoga ha chitta vritti nirodha, né? Que é essa chitta, essa mente e coração, com os movimentos, os vritis mentais em estado de nirodha, né? Um grande estado de foco. Então ele já começa a mapear a nossa mente, dar nome para algumas coisas. Para a gente começar todo esse caminho, essa jornada do yoga, investigando a mente, investigando os lugares que a nossa mente pode estar indo. E aí o terceiro e o quarto sutra, né, ele fala o que acontece no estado de yoga e o que não acontece, na verdade o que acontece no resto da vida, né, quando a gente não está em estado de yoga. Então, tada drashtuhu swarupe avastanam. Em estado de yoga, drashtuhu, aquele que vê, aquela nossa luz interna, lembra da imagem de uma luz de um sol, da mente, que normalmente fica aqui poluída com os nossos condicionamentos, e os objetos internos. Então, o estado de yoga, essa luz interna consegue interagir com os objetos. Tadra drashtuhu swarupe avastanam. E quando a gente não está em estado de yoga, vritti sarupyam itaratra. Então, os vrits, os movimentos da mente, os nossos condicionamentos, né? Essa lente aqui que eu falei, fica te conduzindo. Você fica sendo abduzido o tempo todo. Entrei lá no Instagram, meus condicionamentos me carregam quando eu vi. Eu já fiz, né? E a gente normalmente age assim em graus diferentes, sendo carregada pelos condicionamentos. Então esses 4 primeiros sutras dizem muita coisa, dá pra extrair muito caldo daí, não vou ficar tanto aqui, que a ideia não é ser um estudo nosso aqui muito profundo, que já é bem cabeludo, né? A ideia é a gente começar a abrir um pouco mais para entender melhor o que esse universo do yoga está falando, né? Uma introdução. E a gente chegou no quinto sutra na aula passada, né? Que é Vritti Sarupyam Itarata Vrittayaha Panchatayaha Klishta Aklishta. Você vê como o canto ele vai puxando os sutras, né? No final a gente vai até cantar hoje. Então os movimentos da mente, Vrittayaha, Panchatayaha, são 5 e podem levar a gente para um estado de aflição, Klishta ou Aklishta, ou não aflição. Então ele está começando a abrir mais um pouco ainda sobre os movimentos da mente, a gente vai falar hoje sobre o primeiro, para investigar como esses movimentos podem levar a gente para aflição ou para não aflição, como eles podem servir para investigar como que está esse gostinho mental, né? Para onde a nossa mente está indo.
e como que isso interfere nas nossas relações, no nosso movimento para conhecer as coisas. Mas é muito interessante porque aqui ele já fala que os movimentos eles não são bons ou ruins. Então o que já está aí, o que já existe em você não é bom ou ruim. Às vezes está só mal organizado. A gente precisa reorganizar essas estruturas. Tá bem? E aí hoje a gente vai falar sobre o sexto sutra, né? Na verdade o sexto apresenta quais são os movimentos. O sétimo é o que a gente vai falar hoje. Então antes de começar, vamos fechar os olhos um pouquinho todo mundo. Eu vou fazer o Cântico da Paz. Eu comecei os nossos estudos lá nos primeiros encontros fazendo uma saudação a Patanjali, para saudar a tradição, ainda mais nos primeiros encontros. E agora eu vou começar a partir daqui para em diante. Essas coisas da TIM, né? Então, para a gente construir aqui boas conexões, para a gente construir um estudo que seja nutritivo para todos nós. Então, vamos fechar os olhos. Cria aquele momento de vestir o seu corpo, de fazer algumas respirações conscientes. Então, você pode inspirar e exala longo. Começa a tomar consciência do que está acontecendo no teu corpo agora. Enquanto você mantém essa atenção na sua respiração, eu vou fazer um cântico. Só para compor essa paisagem. Não se preocupa muito com o que significa, o que ele quer dizer agora. Om Sahana Vavatu Sahanao Bhunaktu Saha Viryam Karavavahai Tejasvinavaditamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. E faz um último ciclo, você inspirando, exala longo. Tenta construir aquela pausa, quem estava nas aulas de respiração, a gente investigou bastante, uma pausa curta no finzinho da exalação. Para devagar a gente abrir os olhos e tentar já começar de um outro lugar. A gente chega, normalmente nossa mente ela fica saltando, buscando coisas. Agora vamos tentar aquela sensação de assentamento, como se você sentasse na cadeira mesmo e focasse. Que hoje a gente vai falar de um movimento muito interessante, que é um movimento para conhecer as coisas. Então a gente tem Brahmana, Viparya, Vikalpa, Nidra e Smritaya. Não se preocupa com esses nomes, a gente vai estudando eles aos poucos. Brahmana é um movimento para conhecer, que é dividido em 3 tipos de movimentos, né? Mas antes eu queria puxar uma reflexão que me marcou muito também no yoga, que é o que é esse movimento para conhecer dentro da nossa cultura ocidental, no geral, né? E o que é esse movimento para conhecer no yoga. Então, na nossa cultura, a gente conhece as coisas juntando informações, acumulando coisas na memória sobre aquela coisa. Por exemplo, tenho aqui uma garrafinha de água, né? Aí eu sei que isso aqui é uma garrafa, pela memória que eu tenho de outras experiências de garrafa. Eu sei que aqui dentro tem água, pela cor talvez, pelo cheiro, né? E por outras informações que vão chegando pro sentido. E eu junto essas informações, por memórias, e identifico que ele é uma água. E com tudo, né? Com coisas mais complexas mais ainda. Eu vou precisando criar arcabouços de informações, juntar essas informações para chegar numa conclusão. O yoga, ele propõe um caminho completamente contrário. É um caminho para eu experienciar o que eu estou observando e a partir da experiência a informação se manifesta. Então, aqui até a informação, meu professor no último estudo que eu fiz com ele, ele frisou bem isso, né? Pramana não é conhecer as coisas, é um movimento para. Porque conhecer é resultado. No yoga a gente propõe muito mais manter uma qualidade, então manter uma qualidade de observação,
foco, eu mergulho profundo na experiência do que é essa água. Isso demanda um caldo aí pra gente entender o que é um mergulho profundo nessa observação. E aí essa sensação, essa informação se manifesta para mim como se fosse uma intuição. É muito comum às vezes você estar lá no estado de meditação, ou até quando você relaxa, começarem a vir estalos, né? Insights. Então o yoga ele cria uma pedagogia para você direcionar a sua atenção, que lá no terceiro capítulo ele vai chamar isso de samyama, para um objeto, e a partir daí o objeto se revela. Segundo os textos, foi assim que, segundo o Yoga Sutra, né? Foi assim que surgiu o conhecimento sobre os astros, foi assim que surgiu o conhecimento sobre os chakras, conhecimento sobre o corpo, né? Você fazia um grande samyama, uma grande meditação em determinada coisa, e aquela coisa se revelava para você como uma intuição. Só que esse é um movimento de se esvaziar, porque as memórias tem até lá no Sutra 40 ou 43, o primeiro capítulo, Smriti Parishuddhau. Ele fala de um ressignificar da memória para você ir purificando todas as memórias, informações pré-concebidas que eu tenho sobre essa garrafa, para eu poder realmente experienciar ela e não experienciar o que já está aqui marcado. Lembra? Tem aqui a mente que está cheia de marcas e normalmente fica aqui, ó, garrafa e mente conversando. Não tem a conversa, aqui a percepção dessa luz interna, daquele que vê, né? Traz tudo. Então, a prática de yoga para conhecer as coisas, para ter real experiência das coisas, é um processo onde não cabe imaginação, que é vikalpa, e não cabe memória, que é smriti. Falei, são 5 movimentos, né? A experiência, o movimento para conhecer, o movimento para o erro, imaginação, sono profundo e memória. Então aqui a gente já está falando que esse movimento, né, para conhecer, ele não compõe dessas duas outras ferramentas que estão aqui, né? Não compõe de smriti, de memória, e de imaginação. Memória é passado, imaginação normalmente é projeção, que é do que está acontecendo, né? Então vê como isso mexe bastante assim com as coisas, até porque no yoga a gente está querendo se esvaziar cada vez mais. Eu vou falar isso hoje um pouco mais pra frente, porque o conhecimento, isso é uma coisa até delicada assim de falar, ele tende a aprisionar a gente. O conhecimento também liberta, não me entendam mal, mas o conhecimento ele tende a gerar um apego ao conhecido. E a gente não se torna aberta para se conectar com o novo de novo. E o conhecimento pelo conhecimento, que é simplesmente aquele movimento de regurgitação mental, né? Ele acaba aprisionando mais ainda, porque ele não cria um vínculo e uma conexão muitas vezes com o processo, que aí tende a puxar essa fluidez, né? Um outro tipo de nutrição. Então no yoga a gente busca criar conhecimentos, sim, são importantes, condicionamentos, para limpar a gente de condicionamentos. Para a gente estar cada vez mais aberto a não conhecer de verdade. Essa frase não ser só uma frase bonita, né, que muitas vezes a gente coloca, até bem clichê, mas realmente criar uma pedagogia para você estar aberto para se conectar com as coisas, né? Eu gosto muito dessa imagem na dança também, eu sempre trazendo coisas de dança, né? E na dança, às vezes você está lá já do seu jeito de dançar, e aí você vai se conectar com outra pessoa e você está lá no seu jeito de dançar, como cavaleiro muitas vezes se impondo àquele corpo. E a dama, às vezes, você já chegou ali, eu gosto muito de parar aqui e abraçar a pessoa antes de fazer qualquer movimento, né? E a pessoa já está ali dançando, né? Ela não esperou muito para sentir o que está surgindo daquela conexão. Isso a gente faz o tempo todo. A pessoa está falando, você já está repetindo aí na mente, né? Enfim, o que você já espera que vai acontecer. E tem mais esse processo de você chegou, a outra pessoa chegou, vocês criam um outro objeto, né? Enfim, qualquer coisa que você está se relacionando, chegaram, espera para surgir essa conexão e ver o que acontece daí. As coisas surgem. Pode ser algo que você esperava, como pode ser algo completamente novo. E para o yoga, esse é o movimento para experienciar. Tá bem? Tô aqui falando da beça. Mas vou tentar abrir um pouco mais, né? No yoga a gente fala Pramana, que é esse movimento para experienciar, ele vem de 3 formas, como eu falei no início. Pratyaksha, Anumana e Agama. A gente vai cantar isso hoje no finalzinho, e aí com o tempo isso vai ficando, então não se preocupa com os nomes.
Pratyaksha é esse movimento para experienciar, é o que a gente mais se dedica no yoga. Mergulhar fundo na experiência, você tem várias camadas que lá pro final desse primeiro capítulo ele vai falar mais. E depois a gente tem os outros dois movimentos. Um é a inferência, que muitas vezes, se bem utilizada e bem estruturada, traz conhecimento real também sobre as coisas. E o testemunho, em especial de pessoas que não têm expectativas ou vínculos, né, projeções com a gente, que é muito difícil. Que eles chamam até depois de vitaragas, né, de pessoas especiais, que ajudam a gente nesse processo. Eu acho que é vitaragas, bem, enfim, depois eu posso olhar e reforçar isso no próximo encontro. Mas, então são duas outras formas que podem servir de inspirações para a gente ter essa experiência. Só que é muito importante serem fontes fidedignas, né? Fontes confiáveis, o que hoje no mundo ainda mais de muita informação e de muitas... uma incapacidade de espera, né? A gente já está querendo concluir logo, então a gente já viu uma coisa, já cria uma inferência para outra e já se agarra aquilo. Então são movimentos delicados. Em Pramana, esse movimento para conhecer, não vem aquele desejo por concluir. Lembra que lá, eu até fiz uma postagem sobre uma prática para performar, uma prática para concluir, uma qualidade mental que é buscar concluir respostas e uma qualidade mental que quer estar aberta para experienciar. Então é isso que a gente vai investigando aos poucos aqui no processo de yoga. Tá bem? E aí, esse pratyaksha, né, essa experiência direta, real das coisas, lá, antes ele fala que todos esses movimentos podem ser aflitivos e esses movimentos podem também não ser aflitivos. E aí, como que um movimento para experienciar de verdade as coisas pode ser aflitivo? Vou abrir aqui os comentários, caso alguém queira falar, enquanto eu bebo uma água. Não sei nem quem é que tá aí. Mas como que você realmente experienciar a verdade das coisas pode ser algo aflitivo pra gente? O que vocês acham, assim? Se dá tempo de escrever, né? Catar coisinha aí também. Senão já puxo. Bem, muitas vezes, uma coisa que eu em particular, assim, acabei passando bastante também, eu vejo muito isso acontecer, é a gente ter experiência, a gente ver coisas que a gente não está pronto para ver. É a gente ter experiência que a gente não está pronto para sustentar. Então, no yoga, mais importante do que chegar lá, isso ele vai falar em vários momentos, é sustentar a qualidade. Às vezes, esse salto, né, essa inconstância que muitas vezes a gente vive, muitos praticantes vivem, né, e eu falo por mim também, são muito danosas, né, porque você vai lá em cima, cria uma referência e cai de novo, aí vai lá em cima, cria uma referência e cai de novo, e você não consegue sustentar aquela experiência que você teve. Muito comum, né? A gente falou isso em alguns encontros atrás também, a gente ter experiências muito transformadoras e depois ficar com medo do mundo, porque o mundo ficou muito aflitivo. Então a gente teve uma referência, voltou, não tem como sustentar aquela referência porque todo o nosso contexto não acompanhou isso. A nossa mudança de hábitos não acompanhou isso. E isso vai virar um problema. Porque aí a sua própria rotina e tudo que você vive acaba virando um problema, porque você mudou uma chavezinha, mas não mudou o seu entorno ainda. E óbvio, para algumas vezes, em alguns momentos é importante. A minha ideia aqui não é trazer regras. Isso é bem importante frisar em todos os momentos, né? A ideia aqui é dar inspirações para você observarem isso na realidade de vocês. Caramba, será que eu estava pronto para ter essa experiência? Que isso é algo hoje que a gente estimula muito na nossa cultura, em especial com a meritocracia, né? Não, eu vou me dedicar, eu vou fundo, e aí se eu me esforço muito eu consigo. Mas será que é o momento para isso? Será que a gente já está pronto? Mesmo que você venha e super se esforce, tem amadurecimentos, tem coisas que levam um tempinho para aflorar. Não adianta lá, eu gosto muito, sou biólogo, né? Adoro plantar.
E você não força uma flor a se abrir, né? O professor também adorava usar essa referência. Você pode nutrir ela, e sim com sua dedicação ali, mas ela vai abrir no tempo dela. Se você força ela, muitas vezes ela não se sustenta, né? Então, é algo bem delicado aí para estruturar. Então, esse conhecimento levar a gente para aflição, isso é uma coisa para a gente pensar. E quando ele não leva a gente para aflição, ele leva a gente para um lugar prazeroso, é porque a conexão por si só, ela nutre um campo mais profundo na gente. A gente tem vários campos, né, segundo o yoga, mas quando você constrói realmente uma conexão, uma capacidade de se conectar com as coisas, elas vão te nutrindo num lugar aqui de aconchego, que você, aquela história de ficar pleno, né? Você está conectado, você está vinculado com coisas. Elas nutrem esse campo emocional mais profundo. Óbvio que tem que escolher os objetos de vínculo, isso é uma outra coisa que também pode levar a gente para aflição. A gente também fala que a gente pode meditar em vários objetos, mas é muito importante escolher a qualidade desses objetos, para inclusive depois conseguir sustentar também. Então, a experiência direta por si só já tende a ser algo nutritivo, mas é importante cuidar do que a gente está experienciando, de como a gente está experienciando, para a gente sustentar. Será que o esforço pode ser considerado uma ferramenta que auxilia na nutrição do campo? Com certeza. O esforço, a gente começa do esforço muitas vezes, né? E o esforço, aquele esforço bruto. Até por isso que a gente começa por prática de asana, né? Prática de asana é algo mais bruto, mais mecânico. Mas a ideia da prática é você ir refinando o esforço para que o esforço se torne um comprometimento. E até um carinho, né? Porque o esforço, palavras são sempre coisas difíceis de dar nome aqui, de construir, né? Mas o esforço para mim toca naquele lugar mais visceral, bruto. E que a gente começa por aí. Não tem problema. Mas a ideia é ir refinando, refinando e refinando para você conseguir sustentar melhor, com mais qualidade, né? Com mais nutrição até, o que a gente precisa. Tá bem? Estou esticando um pouquinho na hora. Então eu vou propor, agora, semana que vem a gente vai falar um pouco mais sobre o movimento do erro, né? Outros movimentos para ir ajudando a ter visões por outros ângulos aqui. Só que hoje eu vou propor pra gente cantar junto. Eu tava cantando no início, né, o Yoga Sutra. Primeiro para vocês, ainda mais que não tinha contato com o sânscrito, né, não se assustar, que eu sei que é algo um pouco assustador. Eu vou desativar aqui só para poder focar. Sei que é algo assustador, assim. Mas hoje eu vou propor pra gente cantar, e não precisa se preocupar em cantar certo, nem precisa se preocupar em ler, até porque eu não coloquei nada aqui pra vocês lerem, né? Mas se preocupe em escutar. Trabalhar essa capacidade realmente de escuta. Lembra quando eu falei de um corpo com outro e criar liga? Então, coloca o corpo, escuta, deixa aquilo chegar pra você, como se estivesse ali escutando uma condução da dança, escutando uma informação. Tenta escutar atento e aí repetir uma vez hoje. Então eu vou cantar, vou fazer um silêncio, você tenta repetir como você escutou, não importa. Aí eu vou cantar outro, faça um silêncio, a gente vai cantar os 4 primeiros sutras, tá bem? Depois eu vou dar seguimento para mais alguns. Então primeiro fecha os olhos, constrói uma postura. E a postura é para te dar uma capacidade de esquecer a postura e se conectar mais fundo. Então constrói só essa postura como se fosse um ponto de equilíbrio interno. E aí acorda os ouvidos. Como se pudesse realmente abrir os ouvidos para escutar, para perceber, para estar atento. Eu vou cantar a introdução ao capítulo. Atha Samadhi Padaha. Vocês repetem. E vamos seguir. Atha Yoga Nushasanam. Yogaha Chitta Vritti Nirodhaha.
Terceiro eu vou quebrar em 2. Tada drashtuhu swarupe avasthanam vrittisarupyam itaratra. Agora eu vou cantar sozinho, mantenha os olhos fechados, tentar acordar só essa escuta. Vritaya panchatayaha klishtaha pramana viparyaya vikalpa nidra smrtayaha pratyaksha anumana agamaha pramanani viparyayo nityajnanam atadrupa pratirshtam shabdanyananupati vastu shunyo vikalpaha abhava pratyaya lambana tamovritir nidra anubhuta vishaya asampramoshaha smratihi. Tem os olhos fechados. Se quisesse escutar o eco do canto reverberando aqui na cabeça. Para devagar abrir os olhos, está aqui comigo. Então, cântico é uma ferramenta, antes de tudo, de escuta. E uma escuta atenta, algo que é muito desafiador hoje em dia, em tempos de grande velocidade das coisas. E é uma prática que mexe muito com o nosso sistema também. A gente está respirando constantemente, como foi a prática de segunda-feira, né? Eu propus bastante na prática de asana, propus bastante ferramentas de canto, de soltar o ar com som. E mexe também com baixo ventre. Você viu que eu acabei de cantar, já arrotei aqui exatamente porque estava mexendo com o meu baixo ventre, mexendo com o meu metabolismo. Então é uma prática muito potente. A gente vai começar a explorar aos pouquinhos. Hoje a gente está só iniciando. Semana que vem eu vou cantar e repetir mais algumas vezes o mesmo sutra para vocês irem assimilando aos pouquinhos. E aí com o tempo, essas informações vão ficando mapeadas com os cantos. Vocês viram que eu ia pescando, tentando pescar o cântico para resgatar o sutra, resgatar os nomes, né? E vir fazendo essa costura, essa sutura. Então, obrigado, gente. Agora daqui a 2 minutinhos, a gente vai ter a nossa aula prática de asana agora. Hoje tentando acordar um pouco o corpo, dando essa sensação de presença, de aterramento, de vestir o corpo para ele crescer, entrar nesse ponto de equilíbrio e você ir mais fundo. Então aguardo vocês. Obrigado demais quem estava por aí, nessa companhia. Se puderem depois curtir, compartilhar aquela história no Instagram que super ajuda, tá bem? Fico muito grato. E até já, eu vou ficar indo até breve. Obrigado demais. Um grande beijo.